Quando entramos num relacionamento com Cristo, nós entramos numa troca divina. Ele pega todo o lixo e as coisas ruins que temos e nos dá as coisas boas dele. Eu compartilhei um ótimo exemplo ontem. Quando eu me casei com Dave, eu não tinha um carro, ele tinha um carro. Mas quando eu disse eu aceito, de repente eu tinha um carro. E é assim que funciona, da mesma forma com Deus. Ele é justo. Nós somos injustos, mas assim que recebemos a Cristo, nós temos a justiça de Deus como um presente que nos é dado. Amém? Deus nos dá a fé, nos dá a esperança, nos dá a alegria, nos dá a paz. Coloca uma semente do fruto do Espírito em nós. Quando você recebe Cristo como Salvador, não é pouca coisa. Há uma maravilhosa riqueza de grandes coisas colocadas no seu espírito. Mas as coisas do Espírito têm que crescer, desenvolver, à medida que gastamos tempo com Deus e estudamos a palavra. E uma obra precisa ser feita em nossa alma. Se você nasceu de novo hoje, você tem zero de problemas no espírito. Mas você ainda pode ter muitos problemas na sua alma. Nossa alma é a nossa mente, vontade, emoções, nos diz o que queremos, o que pensamos, o que sentimos. Então, gradativamente ao longo do tempo, o Espírito Santo trabalha conosco, fazendo uma obra na nossa alma para renovar nossa mente, nos ajudando a chegar onde vamos conseguir controlar essas emoções. Não vivendo pelas emoções, mas aprendendo a sermos estáveis. Ele nos ajuda a entregar-lhe nossa vontade. Ele nos ajuda a aprender a controlar nossa boca. Quantos estão nesse processo agora? Você está trabalhando com Deus nessas questões. Porque veja o que isso significa, não importa o que nós temos em nosso espírito, se isso não passar pela nossa alma, ninguém lá fora vai enxergar isto. Amém? Quantos descobriram que às vezes você entrega a sua vida a Cristo, mas ninguém vê mudanças? Por quê? Não há nada que tenha mudado, não permitimos que o que Deus fez em nosso espírito passe pela nossa alma. A primeira coisa a fazer é renovar nossa mente. É o que você está fazendo aqui. Tudo que estou falando é para te ajudar a pensar diferente do que estava pensando quando chegou aqui. Amém? Quantos já estão pensando um pouco diferente do que pensavam antes de ontem à noite? Você entende que, eu não tenho que viver assim. Só porque me machuquei um dia não significa que tenho que permanecer ferido a vida toda. Deus tem uma cura para mim. E eu vou trabalhar com Ele e receber essa cura na minha vida. Hoje nós queremos falar sobre os perigos do comportamento impulsivo, porque as pessoas que tiveram sentimentos feridos, no processo de serem curadas, antes de serem curadas, e às vezes até mesmo depois de curadas, não tão frequentemente, podem ser muito impulsivas, fazendo coisas emocionalmente, fazendo coisas sem pensar, fazendo coisas sem usar a sabedoria. Sempre teremos emoções, mas não podemos permitir que elas nos controlem. Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções e não permitir que elas nos governem. Quando uma pessoa é ferida, quando elas são feridas, então as emoções delas ficam realmente descontroladas. Dependendo de quanto foram feridas, isto pode meio que ditar o quão fora de controle você está emocionalmente. A raiva é uma das emoções que muitas pessoas têm quando são feridas. Eu era uma pessoa zangada. Eu ficava com raiva muito rápido quando não conseguia o que eu queria. Ficava com raiva. Quando eu passava por provas e tribulações, eu ficava com raiva. Quando eu via outras pessoas sendo abençoadas, muitas vezes eu ficava com raiva porque eu não entendia por que minha vida tinha que ser tão difícil e a deles tão fácil. A raiva é um grande problema. Tiago 1:20 diz que a ira não promove a justiça, que Deus deseja, que um homem deve ser lento para falar e rápido para ouvir e retardar a raiva. A raiva é uma emoção muito perigosa, ela está bem próxima do perigo. Temos que ter cuidado e deixar Deus trabalhar conosco sobre a raiva. Muitos estão com raiva de Deus e estão tentando trabalhar para um Deus de quem tem raiva. Algumas pessoas estão bravas porque não entendem coisas que aconteceram na vida delas que as levaram a se afastar de Deus, e isto não tem a ver com você aqui, mas pode ser que muitas pessoas que estavam passando por este canal e acharam que iam me ouvir só por um minuto para ver o que eu ia dizer. Ainda há uma faísca dentro de você que quer que o relacionamento com Deus seja restaurado. Eu estou dizendo que Deus não é o autor dos nossos problemas. Você pode pensar que é? Eu tive uma situação onde eu estava sendo abusada
Porque Deus não me tirou daquilo, Ele poderia ter me tirado. Sabe, eu descobri algo na minha vida. Eu nunca vou ser feliz se tiver que ter todas as respostas. Nunca seremos felizes se tivermos que ter todas as respostas. Nós temos um grande privilégio de confiar em Deus. Eu não entendo tudo isso. Eu orei durante anos para que meu pai parasse de abusar sexualmente de mim. Eu tinha recebido Cristo como Salvador aos 9 anos de idade. E embora eu pensasse que isso não tinha trazido bem algum, porque eu não tive treinamento depois, eu percebia que Deus estava comigo de um jeito muito forte. E embora Ele não tenha me livrado da situação, eu sei que eu posso explicar um pouco disso. Eu não tenho tempo para isso agora, mas o que Ele fez por mim foi que Ele me deu a força para passar por aquilo. E eu ainda estou aqui, e eu estou saudável, viva e bem. E eu tenho algo muito alto e claro a dizer sobre a bondade de Deus, do seu poder restaurador em nossas vidas, porque eu experimentei isso na minha própria vida. Então, mesmo que não entendamos, às vezes Deus vai permitir que passemos por algo em vez de nos livrar daquilo, porque Ele está nos equipando para ministrar para milhões de outras pessoas que nunca encontrarão Cristo se não ouvir o seu testemunho e sua história. Eis o que eu posso dizer. Você pode enlouquecer com perguntas para as quais nunca terá respostas, ou escolher confiar em Deus. E confiar em Deus é uma escolha. Você pode escolher aqui hoje, apenas dizer: eu vou crer em Deus, eu vou confiar nele, eu vou parar com essa coisa de tentar entender o porquê de tudo. Alguns de nós, se recebêssemos todas as respostas, ficaríamos ainda mais infelizes. Amém? Não fique bravo com Deus. Alguns de vocês podem estar zangados consigo. Isto é uma forma de raiva. Eu tinha muita raiva de mim. Conheço uma garota que estava muito brava consigo porque não conseguia ser perfeita. Muitos perfeccionistas passam tempo com raiva de si mesmos porque não conseguem fazer tudo certo, o tempo todo. Eu ficava com raiva de mim pensando que algo estava errado comigo porque meu pai fazia aquilo, então o que havia de errado comigo? Você tem que se perdoar. Você tem que ser seu melhor amigo. Deus quer que você tenha um bom relacionamento consigo. O seu relacionamento com Deus e consigo mesmo é a base dos seus relacionamentos com outras pessoas. Se você não se dá bem consigo, não vai se dar bem com ninguém. Nós ficamos com raiva das pessoas que nos feriram. Há muita raiva no mundo. Algumas pessoas explodem e outras implodem. Algumas pessoas são agressivas, ousadas, são impulsivas em sua raiva. Eu era assim. Eu ficava barulhenta, todos sabiam que eu estava com raiva. Tem pessoas que mantêm aquilo dentro delas e estão com raiva, mas ainda mantêm um sorriso congelado no rosto, agindo como se tudo estivesse bem. Elas podem ter de tudo, desde um colapso nervoso completo, até ataques de pânico e todo tipo de estresse, ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Temos que ser honestos onde estamos, falar com Deus abertamente e receber a ajuda que precisamos, superando estas coisas. Eu disse ontem que não há como você conseguir chegar onde precisa se não encarar onde está. No capítulo 4 de Efésios, verso 26, somos instruídos a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não durma com raiva. Se estiver com raiva, não peque. Nunca deixe a sua ira, sua exasperação, sua fúria e sua indignação durarem até que o sol se ponha. No próximo verso, não dê ao diabo nenhum espaço na sua vida. Se hoje você está com raiva de alguém que te feriu, que te maltratou, a melhor coisa que você pode fazer é perdoar. Você diz: eles não merecem. Não estamos falando de merecer. Não merecemos a salvação, não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos deu. Ele quer que nós demos a Ele o que Ele nos deu, que perdoemos as pessoas que nos feriram. Não se trata de fazer um favor a elas. Quando você perdoa, você está fazendo favor a si mesmo, mais do que a outra pessoa, porque você está se libertando. Você está sendo livre. Eu já fiz várias pregações sobre perdão. Eu tenho um livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. Tenho pregações em CD sobre o perdão. Se você guarda rancor e ainda está com raiva de pessoas que te feriram, eu te imploro, busque a ajuda de Deus na palavra,
para que você chegue ao ponto onde conseguirá perdoar mesmo antes que pare de te ferir. Porque você entende que isto é uma armadilha que Satanás armou para te atrair. E você não vai viver com raiva. Às vezes não queremos lidar com as coisas, nos escondemos, fugimos, fingimos que não estão lá. Nós as encobrimos com várias coisas, afogamos a nossa dor com todos os tipos de vícios e esperamos que de alguma forma elas desapareçam. Então dizemos amanhã eu vou lidar com isso. É hora de tomar uma posição em sua vida e dizer não mais, não mais. Jesus morreu para me libertar e eu vou cooperar com Ele. Eu vou permitir que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Eu vou aprender a andar no fruto do Espírito, ser feliz, ter paz, desfrutar a minha vida e ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Não fique com raiva. Eclesiastes 7, 9 fala sobre a raiva. E lá diz que a raiva se aloja no peito de um tolo. Não seja rápido para ficar com raiva ou irritado, pois a raiva e o vexame se encontram no peito de um tolo. E um último, Provérbios 22, 24, também fala sobre o perigo da raiva. Não faça amizade com um homem dado à raiva, e com um homem iracundo não se associe. A raiva é tão ruim, é um problema tão grande, que Deus fala que se você conhecer uma pessoa iracunda, nem sequer entre em um relacionamento com ela, porque isso é algo perigoso. Pai, pedimos em nome de Jesus que você nos ajude com sua graça e misericórdia a deixarmos a raiva. Alguém já notou que o mundo anda muito zangado hoje em dia? É incrível tanta raiva. É raiva no trânsito, raiva nas lojas. Todos com raiva? Eu me recuso a ficar com raiva, porque você não pode ter raiva e ser feliz. Eu quero ser feliz. Não vamos deixar que a emoção da raiva nos controle. Já reparou que em Efésios 4 diz, quando você estiver com raiva, não peque. Ali não diz que o sentimento da raiva é pecado, mas se não o controlarmos, torna-se pecado. Quando alguém te machuca, a primeira coisa que acontece é... Mas porque nós temos o quê? Falamos nesta manhã, o fruto do quê? Domínio próprio. Nós não precisamos explodir e não temos que implodir. Temos que lidar apropriadamente com as coisas e não permitir que suguem nossas vidas. Os perigos do comportamento impulsivo. A palavra emoções, definida no dicionário Webster, significa sentimentos, se emocionar, colocar para fora. Emoções significa se mover, uma resposta complexa, geralmente forte, que traz mudanças fisiológicas e te prepara para a ação. Vou dizer isso de uma forma que você entenda. Os sentimentos, eu não sei onde eles começam, mas eles aparecem em algum lugar aqui. E eles vão crescendo. Então começam a se mover. E eles querem que você siga junto, bem atrás deles. E faça o que eles te disserem para fazer. É exatamente o que acontece. Uma pessoa emocional é alguém que confia demais em suas emoções, mais do que qualquer coisa. E se você ouvir, elas só falam do que sentem. Os sentimentos não são confiáveis. Não são confiáveis. Podem ser bons, podem ser ruins. Podem estar ali quando você não quer e não estar quando você quer. Você já quis se sentir muito bem com algo e não conseguiu? Ou já se sentiu muito mal com algo e não queria? Ou fez algo que você lá no fundo não queria fazer? Nós não podemos confiar em nossos sentimentos, temos que aprender a viver além dos sentimentos. Se eu acordasse me sentindo deprimida, eu ficava deprimida. David diz que depois que eu recebi uma medida de cura na minha vida, ele disse, eu me lembro de estar dirigindo à noite, voltando para casa e pensando, como será que ela vai estar hoje à noite? Será que alguém está dizendo isso sobre alguém aqui? Claro que não. Tenho certeza de que todos são estáveis, muito organizados. A conduta de uma pessoa emocional é governada por seus
sentimentos. Elas fazem o que sentem. Conversamos nesta manhã sobre vícios emocionais que nós temos. Existem vícios físicos, há vícios em substâncias que começam a nos controlar fisicamente, e é inacreditável o que as pessoas vão fazer para conseguir uma outra dose, uma outra pílula, outra bebida, quando elas se tornam viciadas. E nós devemos orar por estas pessoas regularmente, e não ser críticos, julgadores e torcer o nariz para elas. É uma coisa terrível ser viciado em algo assim. Mas se você é uma dessas pessoas, se você está assistindo e é uma delas, eu quero te dizer que Jesus ficará muito feliz em libertar você. Quando você sentir a necessidade daquela coisa da qual você depende, em vez de correr para ela, corra para Jesus. Ajuda-me, 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 Deus. Ajuda-me. A autopiedade pode se tornar um vício emocional. A nossa resposta automática por não conseguir algo do nosso jeito é sentir pena de nós e ficar com raiva. Toda vez que eu não conseguia algo do meu jeito, eu murchava. Dave queria jogar golfe, eu não queria que ele jogasse. Naquela época só tínhamos uma TV e se ele quisesse assistir aos jogos eu não pudesse ver mais nada. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós não tínhamos dinheiro para nada, estar perto de um parente que tinha muito dinheiro na época. Cada dia da minha vida era um desperdício e um tormento. Porque tudo que eu queria era o que não tinha dado certo. E o meu vício em autopiedade me dominava. A depressão pode ser do mesmo jeito. Outra coisa na qual eu era viciada era em ter que ter a última palavra. E você diz, Joyce, o que é isso? Eu não conseguia viver sem isso, sabe? Deixar Dave ter a última palavra numa discussão era simplesmente intolerável para mim. Eu tinha que ter a última palavra. Mesmo quando Deus começou a me tratar e eu comecei a ficar um pouco melhor, eu ainda saía da sala para dar a última palavra. Vamos lá. E então eu tinha que entender que era Deus que tinha que ouvir aquilo. E eu estava trazendo tanto dano à minha caminhada com Deus se eu fizesse isso na sala ou fora da sala com Dave. Eu te peguei agora. Sabe, eu não preciso mais disso. Eu descobri, obrigada Jesus, está certo e altamente superestimado. Essa pequena emoção só dura um segundo e quem se importa com ela realmente? Ela não significa nada demais. Quanto mais humildade temos na vida, menos nos importamos com quem está certo ou recebe o crédito. Nós temos que aprender a viver diante de Deus e fazer o que é certo por si mesmo, sabendo que a nossa recompensa virá de Deus e parar de preocupar com o que todos estão fazendo ou não. Vamos, tem alguém precisando ouvir isso aqui? Precisamos tomar uma decisão de viver a nossa vida diante de Deus. Eu não serei responsável pelo Dave, pelos meus amigos, pelos meus sogros, nem parentes ou por qualquer outra pessoa. Eu vou responder por mim mesma diante de Deus. Amém? Não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá se não esmorecer. Não importa em que tipo de confusão você está. Se fizer o que é certo, Deus trará uma recompensa em sua vida. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Sabe, com todo o meu coração eu quero ver as pessoas terem a vida pela qual Jesus morreu para lhes dar. Essa é a minha paixão. Amo ver pessoas salvas. Ontem, quase 1.200 pessoas entregaram a vida a Cristo, mas vou te dizer qual é a minha maior paixão. Minha paixão é ver os crentes amadurecerem e crescerem e serem estáveis e não serem governadas pelo inimigo e saírem no mundo deixando a sua luz brilhar, levantando a cabeça sabendo quem são em Cristo. A igreja não deve ser apenas um hospital para um bando de pessoas lamentáveis e patéticas, tão quebradas que mal se sustentam. Ei, você pode entrar assim, mas não vamos continuar desse jeito. Vamos crescer em Deus.
Aqueles que vivem de acordo com os sentimentos correm o risco de se tornarem emocionalmente viciados. Mas a resposta para isso, vamos dar uma olhada no Salmo 131. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos elevados. E eu não exerci assuntos muito grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Certamente eu me acalmei e aquietei a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma dentro de mim, ela não se preocupa. Ó Israel, espere no Senhor a partir deste momento e para sempre. Alguém aqui já desmamou um bebê de uma mamadeira? Alguém aqui já teve um bebê e sabe como ele age quando você tira a chupeta ou quando tira a mamadeira? Bem, esta é uma boa analogia. Você vai entender. Se Deus coloca o dedo em algo na sua vida, algum tipo de vício emocional, ou um hábito emocional excessivo, e qualquer pessoa pode ter um dia ruim de vez em quando, mas, sabe, se todos os dias você se deprime sobre algo e tem toda essa autopiedade, fica com raiva toda vez que não consegue as coisas do seu jeito, isso é um problema, precisamos enfrentá-lo e pedir a Deus para entrar nisso. Alguém aqui pode dizer amém? E você vai ser muito mais feliz por isso. É maravilhoso ser livre. É incrível para mim agora, quando o Dave quer fazer algo que eu prefiro que ele não faça, ele pode ir e fazer aquilo e eu posso ser feliz do mesmo jeito. Isso é liberdade. Liberdade não é conseguir tudo que você quer. Liberdade é ser capaz de ser feliz quando não consegue o que quer. Você me ouviu? Repetindo, liberdade não é conseguir tudo que você quer, mas é ser capaz de ser feliz quando não consegue. A paz que excede todo entendimento. Mas quando você é viciado em algo e você está acostumado com isso, então você tem que ser desmamado daquilo. Como bebê. Vamos tirar a chupeta. Nós tirávamos a chupeta dos nossos filhos quando tinham 11 meses. Esse era o nosso sistema. As mamadeiras eram aos 12 meses. Eles eram treinados com pinico aos 18. Aos 11 nós tirávamos a chupeta e eu vou te contar uma coisa. A primeira noite era terrível. Que tentação era devolver aquilo. Eles gritavam a noite toda, morávamos em uma casa de 3 quartos, uma casinha de apenas 3 cômodos. E aqui ficava a nossa cama e aqui a do bebê. Então não tinha como colocar uma porta entre nós e os gritos. A noite toda gritando, 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 gritando. Finalmente eles dormiam. Acordavam e gritavam e gritavam. Então eles choramingavam. A segunda noite não era tão ruim. Na terceira noite não havia mais gritos, apenas o... E eu descobri que é exatamente o que minha carne faz. Quando você decide algo, quando você diz, eu não vou fazer isso mais, eu me recuso a ter pena de mim mesmo, então a carne começa a gritar. Quando eu comecei a fazer um esforço para ser uma esposa submissa, e Dave me dizia para fazer algo que eu não queria fazer, eu vou te falar, eu tinha que ir para o banheiro e enfiar uma toalha na minha boca para evitar gritar em alta voz. Alguém sabe como é esse tipo de rebelião? Eu tenho algum parente aqui hoje? Oh, mas eu amava tanto a Deus, eu queria tanto fazer o que Ele queria, e eu sabia que eu tinha um chamado, e eu não queria estragar tudo, sabe? Eu queria uma forte unção, e eu sabia que isso era afetado de uma grande forma pela minha obediência, e foi difícil, muito difícil. Então ele chegava em casa, eu não queria falar com ele, eu ficava longe dele, ele entrava no cômodo, eu saía para outro cômodo. E então Deus começou a lidar comigo dizendo, sai e fale com ele. E para piorar, Deus dizia, vai lá e dê um abraço nele. Não, eu não posso fazer isso. Vamos, quantos de vocês já sentiram essa resistência em sua alma? Ok. Mas quer saber, eu praticava isso depois de algumas rodadas daquilo, então eu já não tinha aqueles ataques de grito mais. Tá certo que a minha alma de vez em quando fazia um...
só aquele choramingo. Mas eu havia sido liberta. Quero que você entenda que quando você sabe que Deus colocou o dedo em algo na sua vida, isso acontece até mesmo com a pessoa viciada em drogas. Foi assim comigo quando larguei o cigarro. As primeiras semanas, a primeira semana foi muito ruim, mas depois disso foi ficando mais fácil, mais fácil e mais fácil e mais fácil. Quando entramos num relacionamento com Cristo, nós entramos numa troca divina. Ele pega todo o lixo, as coisas ruins que temos e nos dá as coisas boas dele. Eu compartilhei um ótimo exemplo ontem. Quando eu me casei com o Dave, eu não tinha um carro, ele tinha um carro. Mas quando eu disse eu aceito, de repente eu tinha um carro. E é assim que funciona, da mesma forma com Deus. Ele é justo. Nós somos injustos, mas assim que recebemos a Cristo, nós temos a justiça de Deus como um presente que nos é dado. Amém? Deus nos dá a fé, nos dá a esperança, nos dá a alegria, nos dá a paz. Coloca uma semente do fruto do Espírito em nós. Quando você recebe Cristo como Salvador, não é pouca coisa. Há uma maravilhosa riqueza de grandes coisas colocadas no seu espírito. Mas as coisas do Espírito têm que crescer, desenvolver, à medida que gastamos tempo com Deus e estudamos a palavra. E uma obra precisa ser feita em nossa alma. Se você nasceu de novo hoje, você tem zero de problemas no espírito. Mas você ainda pode ter muitos problemas na sua alma. Nossa alma é a nossa mente, vontade, emoções, nos diz o que queremos, o que pensamos, o que sentimos. Então, gradativamente ao longo do tempo, o Espírito Santo trabalha conosco, fazendo uma obra na nossa alma para renovar nossa mente, nos ajudando a chegar onde vamos conseguir controlar essas emoções. Não vivendo pelas emoções, mas aprendendo a sermos estáveis. Ele nos ajuda a entregar-lhe nossa vontade. Ele nos ajuda a aprender a controlar nossa boca. Quantos estão nesse processo agora? Você está trabalhando com Deus nessas questões. Porque veja o que isso significa. Não importa o que nós temos em nosso espírito, se isso não passar pela nossa alma, ninguém lá fora vai enxergar isto. Amém? Quantos descobriram que às vezes você entrega a sua vida a Cristo, mas ninguém vê mudanças? Por quê? Não há nada que tenha mudado. Não permitimos que o que Deus fez em nosso espírito passe pela nossa alma. A primeira coisa a fazer é renovar nossa mente. É o que você está fazendo aqui. Tudo que estou falando é para te ajudar a pensar diferente do que estava pensando quando chegou aqui. Amém? Quantos já estão pensando um pouco diferente do que pensavam antes de ontem à noite? Você entende que, eu não tenho que viver assim. Só porque me machuquei um dia não significa que tenho que permanecer ferido a vida toda. Deus tem uma cura para mim. E eu vou trabalhar com Ele e receber essa cura na minha vida. Hoje nós queremos falar sobre os perigos do comportamento impulsivo, porque as pessoas que tiveram sentimentos feridos, no processo de serem curadas, antes de serem curadas, e às vezes até mesmo depois de curadas, não tão frequentemente, podem ser muito impulsivas, fazendo coisas emocionalmente, fazendo coisas sem pensar, fazendo coisas sem usar a sabedoria. Sempre teremos emoções, mas não podemos permitir que elas nos controlem. Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções e não permitir que elas nos governem. Quando uma pessoa é ferida, quando elas são feridas, então as emoções delas ficam realmente descontroladas. Dependendo de quanto foram feridas, isto pode meio que ditar o quão fora de controle você está emocionalmente. A raiva é uma das emoções que muitas pessoas têm quando são feridas. Eu era uma pessoa zangada. Eu ficava com raiva muito rápido quando não conseguia o que eu queria. Ficava com raiva. Quando eu passava por provas e tribulações, eu ficava com raiva. Quando eu via outras pessoas sendo abençoadas, muitas vezes eu ficava com raiva porque eu não entendia por que minha vida tinha que ser tão difícil e a deles tão fácil. A raiva é um grande problema. Tiago 1:20 diz que a ira não promove a justiça, que Deus deseja, que um homem deve ser lento para falar e rápido para ouvir e retardar a raiva.
A raiva é uma emoção muito perigosa, ela está bem próxima do perigo. Temos que ter cuidado e deixar Deus trabalhar conosco sobre a raiva. Muitos estão com raiva de Deus e estão tentando trabalhar para um Deus de quem tem raiva. Algumas pessoas estão bravas porque não entendem coisas que aconteceram na vida delas que as levaram a se afastar de Deus, e isso não tem a ver com você aqui, mas pode ser que muitas pessoas que estavam passando por este canal e acharam que iam me ouvir só por um minuto para ver o que eu ia dizer. Ainda há uma faísca dentro de você que quer que o relacionamento com Deus seja restaurado. Eu estou dizendo que Deus não é o autor dos nossos problemas. Você pode pensar que é? Eu tive uma situação onde eu estava sendo abusada. Por que Deus não me tirou daquilo? Ele poderia ter me tirado. Sabe, eu descobri algo na minha vida. Eu nunca vou ser feliz se tiver que ter todas as respostas. Nunca seremos felizes se tivermos que ter todas as respostas. Nós temos um grande privilégio de confiar em Deus. Eu não entendo tudo isso. Eu orei durante anos para que meu pai parasse de abusar sexualmente de mim. Eu tinha recebido Cristo como Salvador aos 9 anos de idade. E embora eu pensasse que isso não tinha trazido bem algum, porque eu não tive treinamento depois, eu percebia que Deus estava comigo de um jeito muito forte. E embora Ele não tenha me livrado da situação, eu sei que eu posso explicar um pouco disso. Eu não tenho tempo para isso agora, mas o que Ele fez por mim foi que Ele me deu a força para passar por aquilo. E eu ainda estou aqui, e eu estou saudável, viva e bem. E eu tenho algo muito alto e claro a dizer sobre a bondade de Deus, do seu poder restaurador em nossas vidas, porque eu experimentei isso na minha própria vida. Então, mesmo que não entendamos, às vezes Deus vai permitir que passemos por algo em vez de nos livrar daquilo, porque Ele está nos equipando para ministrar para milhões de outras pessoas que nunca encontrarão Cristo se não ouvir o seu testemunho e sua história. Eis o que eu posso dizer. Você pode enlouquecer com perguntas para as quais nunca terá respostas, ou escolher confiar em Deus. E confiar em Deus é uma escolha. Você pode escolher aqui hoje, apenas dizer: eu vou crer em Deus, eu vou confiar nele, eu vou parar com essa coisa de tentar entender o porquê de tudo. Alguns de nós, se recebêssemos todas as respostas, ficaríamos ainda mais infelizes. Amém? Não fique bravo com Deus. Alguns de vocês podem estar zangados consigo. Isto é uma forma de raiva. Eu tinha muita raiva de mim. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Conheço uma garota que estava muito brava consigo porque não conseguia ser perfeita. Muitos perfeccionistas passam tempo com raiva de si mesmos porque não conseguem fazer tudo certo o tempo todo. Eu ficava com raiva de mim, pensando que algo estava errado comigo porque meu pai fazia aquilo, então o que havia de errado comigo? Você tem que se perdoar. Você tem que ser seu melhor amigo. Deus quer que você tenha um bom relacionamento consigo. O seu relacionamento com Deus e consigo mesmo é a base dos seus relacionamentos com outras pessoas. Se você não se dá bem consigo, não vai se dar bem com ninguém. Nós ficamos com raiva das pessoas que nos feriram. Há muita raiva no mundo. Algumas pessoas explodem e outras implodem. Algumas pessoas são agressivas, ousadas, são impulsivas em sua raiva. Eu era assim. Eu ficava barulhenta, todos sabiam que estava com raiva. Tem pessoas que mantêm aquilo dentro delas e estão com raiva, mas ainda mantêm um sorriso congelado no rosto, agindo como se tudo estivesse bem. Elas podem ter de tudo, desde um colapso nervoso completo, até ataques de pânico e todo tipo de estresse, ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Temos que ser honestos onde estamos, falar com Deus abertamente e receber a ajuda que precisamos.
superando estas coisas. Eu disse ontem que não há como você conseguir chegar onde precisa se não encarar onde está. No capítulo 4 de Efésios, verso 26, somos instruídos a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não durma com raiva. Se estiver com raiva, não peque. Nunca deixe a sua ira, sua exasperação, sua fúria e sua indignação durarem até que o sol se ponha. No próximo verso, não dê ao diabo nenhum espaço na sua vida. Se hoje você está com raiva de alguém que te feriu, que te maltratou, a melhor coisa que você pode fazer é perdoar. Você diz, eles não merecem. Não estamos falando de merecer. Não merecemos a salvação, não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos deu. Ele quer que nós demos a Ele o que Ele nos deu, que perdoemos as pessoas que nos feriram. Não se trata de fazer um favor a elas. Quando você perdoa, você está fazendo favor a si mesmo, mais do que a outra pessoa, porque você está se libertando. Você está sendo livre. Eu já fiz várias pregações sobre perdão. Eu tenho um livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. Tenho pregações em CD sobre o perdão. Se você guarda rancor e ainda está com raiva de pessoas que te feriram, eu te imploro, busque a ajuda de Deus na palavra para que você chegue ao ponto onde conseguirá perdoar mesmo antes que pare de te ferir. Porque você entende que isto é uma armadilha que Satanás armou para te atrair. E você não vai viver com raiva. Às vezes não queremos lidar com as coisas, nos escondemos, fugimos, fingimos que não estão lá. Nós as encobrimos com várias coisas, afogamos a nossa dor com todos os tipos de vícios e esperamos que de alguma forma elas desapareçam. E então dizemos, amanhã eu vou lidar com isso. É hora de tomar uma posição em sua vida e dizer não mais, não mais. Jesus morreu para me libertar e eu vou cooperar com Ele. Eu vou permitir que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Eu vou aprender a andar no fruto do Espírito, ser feliz, ter paz, desfrutar a minha vida e ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Não fique com raiva. Eclesiastes 7, 9 fala sobre a raiva. E lá diz que a raiva se aloja no peito de um tolo. Não seja rápido para ficar com raiva ou irritado, pois a raiva e o vexame se encontram no peito de um tolo. E um último, Provérbios 22, 24, também fala sobre o perigo da raiva. Não faça amizade com um homem dado à raiva, e com um homem iracundo, não se associe. A raiva é tão ruim, é um problema tão grande, que Deus fala que se você conhecer uma pessoa iracunda, nem sequer entre em um relacionamento com ela, porque isso é algo perigoso. Pai, pedimos em nome de Jesus que você nos ajude com sua graça e misericórdia a deixarmos a raiva. Alguém já notou que o mundo anda muito zangado hoje em dia? É incrível tanta raiva. É raiva no trânsito, raiva nas lojas. Todos com raiva? Eu me recuso a ficar com raiva, porque você não pode ter raiva e ser feliz. Eu quero ser feliz. Não vamos deixar que a emoção da raiva nos controle. Já reparou que em Efésios 4 diz, quando você estiver com raiva, não peque. Ali não diz que o sentimento da raiva é pecado. Mas se não o controlarmos, torna-se pecado. Quando alguém te machuca, a primeira coisa que acontece é... Mas porque nós temos o quê? Falamos nesta manhã, o fruto do quê? Domínio próprio.
Nós não precisamos explodir e não temos que implodir. Temos que lidar apropriadamente com as coisas e não permitir que suguem nossas vidas. Os perigos do comportamento impulsivo. A palavra emoções, definida no dicionário Webster, significa sentimentos, se emocionar, colocar para fora. Emoções significa se mover, uma resposta complexa, geralmente forte, que traz mudanças fisiológicas e te prepara para a ação. Vou dizer isso de uma forma que você entenda. Os sentimentos, eu não sei onde eles começam, mas eles aparecem em algum lugar aqui. E eles vão crescendo. Então começam a se mover. E eles querem que você siga junto, bem atrás deles. E faça o que eles te disserem para fazer. É exatamente o que acontece. Uma pessoa emocional é alguém que confia demais em suas emoções, mais do que qualquer coisa. E se você ouvir, elas só falam do que sentem. Os sentimentos não são confiáveis. Não são confiáveis. Podem ser bons, podem ser ruins. Podem estar ali quando você não quer e não estar quando você quer. Você já quis se sentir muito bem com algo e não conseguiu? Ou já se sentiu muito mal com algo e não queria? Ou fez algo que você lá no fundo não queria fazer? Nós não podemos confiar em nossos sentimentos, temos que aprender a viver além dos sentimentos. Se eu acordasse me sentindo deprimida, eu ficava deprimida. David disse que depois que eu recebi uma medida de cura na minha vida, ele disse, eu me lembro de estar dirigindo à noite, voltando para casa e pensando, como será que ela vai estar hoje à noite? Será que alguém está dizendo isso sobre alguém aqui? Claro que não. Tenho certeza de que todos são estáveis, muito organizados. A conduta de uma pessoa emocional é governada por seus sentimentos. Elas fazem o que sentem. Conversamos nesta manhã sobre vícios emocionais que nós temos. Existem vícios físicos, há vícios em substâncias que começam a nos controlar fisicamente. E é inacreditável o que as pessoas vão fazer para conseguir uma outra dose, uma outra pílula. Outra bebida, quando elas se tornam viciadas. E nós devemos orar por estas pessoas regularmente. E não ser críticos, julgadores e torcer o nariz para elas. É uma coisa terrível ser viciado em algo assim. Mas se você é uma dessas pessoas, se você está assistindo e é uma delas, eu quero te dizer que Jesus ficará muito feliz em libertar você. Quando você sentir a necessidade daquela coisa da qual você depende, em vez de correr para ela, corra para Jesus. Ajuda-me, 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 Deus. Ajuda-me. A autopiedade pode se tornar um vício emocional. A nossa resposta automática por não conseguir algo do nosso jeito é sentir pena de nós. E ficar com raiva. Toda vez que eu não conseguia algo do meu jeito, eu murchava. Dave queria jogar golfe, eu não queria que ele jogasse. Naquela época só tínhamos uma TV e se ele quisesse assistir aos jogos eu não pudesse ver mais nada. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós não tínhamos dinheiro para nada, estar perto de um parente que tinha muito dinheiro na época. Cada dia da minha vida era um desperdício e um tormento. Porque tudo que eu queria era o que não tinha dado certo. E o meu vício em autopiedade me dominava. A depressão pode ser do mesmo jeito. Outra coisa na qual eu era viciada era em ter que ter a última palavra. E você diz, Joyce, o que é isso? Eu não conseguia viver sem isso, sabe? Deixar Dave ter a última palavra numa discussão era simplesmente intolerável para mim. Eu tinha que ter a última palavra. Mesmo quando Deus começou a me tratar e eu comecei a ficar um pouco melhor, eu ainda saía da sala para dar a última palavra. Vamos lá. E então eu tinha que entender que era Deus que tinha que ouvir aquilo. E eu estava trazendo tanto dano à minha caminhada com Deus se eu fizesse isso na sala ou fora da sala com Dave.
Eu te peguei agora. Sabe, eu não preciso mais disso. Eu descobri, obrigada, Jesus, estar certo é altamente superestimado. Essa pequena emoção só dura um segundo. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. E quem se importa com ela realmente? Ela não significa nada demais. Quanto mais humildade temos na vida, menos nos importamos com quem está certo ou recebe o crédito. Nós temos que aprender a viver diante de Deus e fazer o que é certo por si mesmo, sabendo que a nossa recompensa virá de Deus, e parar de preocupar com o que todos estão fazendo ou não. Vamos, tem alguém precisando ouvir isso aqui? Precisamos tomar uma decisão de viver a nossa vida diante de Deus. Eu não serei responsável pelo Dave, pelos meus amigos, pelos meus sogros, nem parentes ou por qualquer outra pessoa. Eu vou responder por mim mesma diante de Deus. Amém? Não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá se não esmorecer. Não importa em que tipo de confusão você está. Se fizer o que é certo, Deus trará uma recompensa em sua vida. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Sabe, com todo o meu coração, eu quero ver as pessoas terem a vida pela qual Jesus morreu para lhes dar. Essa é a minha paixão. Amo ver pessoas salvas. Ontem, quase 1.200 pessoas entregaram a vida a Cristo, mas vou te dizer qual é a minha maior paixão. Minha paixão é ver os crentes amadurecerem e crescerem e serem estáveis e não serem governadas pelo inimigo e saírem no mundo deixando a sua luz brilhar, levantando a cabeça sabendo quem são em Cristo. A igreja não deve ser apenas um hospital para um bando de pessoas lamentáveis e patéticas, tão quebradas que mal se sustentam. Ei, você pode entrar assim, mas não vamos continuar desse jeito. Vamos crescer em Deus. Aqueles que vivem de acordo com os sentimentos correm o risco de se tornarem emocionalmente viciados. Mas a resposta para isso, vamos dar uma olhada no Salmo 131. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos elevados. E eu não exerci assuntos muito grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Certamente eu me acalmei e aquietei a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Como uma criança desmamada, é a minha alma dentro de mim, ela não se preocupa. Ó Israel, espere no Senhor a partir deste momento e para sempre. Alguém aqui já desmamou um bebê de uma mamadeira? Alguém aqui já teve um bebê e sabe como ele age quando você tira a chupeta ou quando tira a mamadeira? Bem, esta é uma boa analogia. Você vai entender. Se Deus coloca o dedo em algo na sua vida, algum tipo de vício emocional, ou um hábito emocional excessivo, e qualquer pessoa pode ter um dia ruim de vez em quando, mas, sabe, se todos os dias você se deprime sobre algo e tem toda essa autopiedade, fica com raiva toda vez que não consegue as coisas do seu jeito, isso é um problema, precisamos enfrentá-lo e pedir a Deus para entrar nisso. Alguém aqui pode dizer amém? E você vai ser muito mais feliz por isso. É maravilhoso ser livre. É incrível para mim agora, quando o Dave quer fazer algo que eu prefiro que ele não faça, ele pode ir e fazer aquilo e eu posso ser feliz do mesmo jeito. Isso é liberdade. Liberdade não é conseguir tudo que você quer. Liberdade é ser capaz de ser feliz quando não consegue o que quer. Você me ouviu? Repetindo, liberdade não é conseguir tudo que você quer, mas é ser capaz de ser feliz quando não consegue. A paz que excede todo entendimento.
Mas quando você é viciado em algo e você está acostumado com isso, então você tem que ser desmamado daquilo. Como o bebê. Vamos tirar a chupeta. Nós tirávamos a chupeta dos nossos filhos quando tinham 11 meses. Esse era o nosso sistema. As mamadeiras eram aos 12 meses. Eles eram treinados com pinico aos 18. Aos 11 nós tirávamos a chupeta e eu vou te contar uma coisa. A primeira noite era terrível. Que tentação era devolver aquilo. Eles gritavam a noite toda. Morávamos em uma casa de 3 quartos. Uma casinha de apenas 3 cômodos. E aqui ficava a nossa cama e aqui a do bebê. Então não tinha como colocar uma porta entre nós e os gritos. A noite toda gritando, 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 gritando. Finalmente eles dormiam. Acordavam e gritavam e gritavam. Então eles choramingavam. A segunda noite não era tão ruim. Na terceira noite não havia mais gritos, apenas o... E eu descobri que é exatamente o que minha carne faz. Quando você decide algo, quando você diz, eu não vou fazer isso mais, eu me recuso a ter pena de mim mesmo, então a carne começa a gritar. Quando eu comecei a fazer um esforço para ser uma esposa submissa, e Dave me dizia para fazer algo que eu não queria fazer, eu vou te falar, eu tinha que ir para o banheiro e enfiar uma toalha na minha boca para evitar gritar em alta voz. Alguém sabe como é esse tipo de rebelião? Eu tenho algum parente aqui hoje? Oh, mas eu amava tanto a Deus, eu queria tanto fazer o que Ele queria, e eu sabia que eu tinha um chamado, e eu não queria estragar tudo, sabe? Eu queria uma forte unção, e eu sabia que isso era afetado de uma grande forma pela minha obediência, e foi difícil, muito difícil. Então ele chegava em casa, eu não queria falar com ele, eu ficava longe dele, ele entrava no cômodo, eu saía para outro cômodo. Então Deus começou a lidar comigo dizendo, sai e fale com ele. E para piorar, Deus dizia, vai lá e dê um abraço nele. Não, eu não posso fazer isso. Vamos, quantos de vocês já sentiram essa resistência em sua alma? Ok. Mas quer saber, eu praticava isso depois de algumas rodadas daquilo, então eu já não tinha aqueles ataques de grito mais. Tá certo que a minha alma de vez em quando fazia um... Só aquele choramingo. Mas eu havia sido liberta. Quero que você entenda que quando você sabe que Deus colocou o dedo em algo na sua vida, isso acontece até mesmo com a pessoa viciada em drogas. Foi assim comigo quando larguei o cigarro. As primeiras semanas... A primeira semana foi muito ruim, mas depois disso foi ficando mais fácil, mais fácil e mais fácil e mais fácil.
Quando entramos num relacionamento com Cristo, nós entramos numa troca divina. Ele pega todo o lixo e as coisas ruins que temos e nos dá as coisas boas dele. Eu compartilhei um ótimo exemplo ontem. Quando eu me casei com o Dave, eu não tinha um carro, ele tinha um carro. Mas quando eu disse eu aceito, de repente eu tinha um carro. E é assim que funciona, da mesma forma com Deus. Ele é justo. Nós somos injustos, mas assim que recebemos a Cristo, nós temos a justiça de Deus como um presente que nos é dado. Amém? Deus nos dá a fé, nos dá a esperança, nos dá a alegria, nos dá a paz. Coloca uma semente do fruto do Espírito em nós. Quando você recebe Cristo como Salvador, não é pouca coisa. Há uma maravilhosa riqueza de grandes coisas colocadas no seu espírito. Mas as coisas do Espírito têm que crescer, desenvolver, à medida que gastamos tempo com Deus e estudamos a palavra. E uma obra precisa ser feita em nossa alma. Se você nasceu de novo hoje, você tem zero de problemas no espírito. Mas você ainda pode ter muitos problemas na sua alma. Nossa alma